Bem-vindas à Cupra Talks para a Executiva, dedicadas ao talento millennial. Uma série de talks em que conversamos com mulheres muito inspiradoras que, apesar da sua juventude, deixam a sua marca nos mais variados quadrantes de atividade. O meu nome é Maria Serina e hoje vou conversar com Vera Quina, que trabalha na Acnur. A Vera Quina é funcionária da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. Não quis ficar no seu país a viver uma vida previsível e procurou no trabalho humanitário outras formas de viver e de se sentir útil. Em mais de 15 anos de experiência no setor humanitário e desenvolvimento, já trabalhou em locais tão distintos como Nova Iorque, República Democrática do Congo, Equador e Colômbia, só para citar alguns. Tivemos a oportunidade de nos cruzar no início deste ano, em Lisboa, porque a Vera está a fazer uma pausa em Portugal enquanto aguarda uma nova missão. A sua preocupação na altura era conseguir ser colocada num local mais calmo, onde os 2 filhos com 4 anos se possam integrar na escola. Portanto, daqui em diante vou dar a oportunidade à Vera de se revelar também para vocês. E começávamos então por o início e perguntava-lhe, quando chegou a hora de escolher o seu curso, de ir para a universidade, ainda estava obviamente em Portugal, em Lisboa, escolheu Relações Internacionais. Já nessa altura tinha esta vida em mente ou essa vontade só veio depois? Realmente não tinha esta vida em mente e primeiro vou agradecer à Maria o convite e também à Cupra. Realmente isto é um sítio muito privilegiado, é incrível ver a inovação com a parte mais antiga de Lisboa. Quando eu escolhi Relações Internacionais, realmente não tinha esse curso em mente. Eu não tinha uma profissão escolhida, como muitas pessoas. Há pessoas que sabem desde pequeninas, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto. Eu tinha várias amigas que tinham assim já uma ideia muito fixa. Eu queria saber um bocadinho de tudo e queria sobretudo sair de Portugal, explorar o mundo e estar exposta a outras culturas. Eu fiz voluntariado em Lisboa desde muito pequenina, desde que se pode, basicamente. Fiz com pessoas da terceira idade, também com crianças vulneráveis e apesar de vir de um meio, digamos, privilegiado, de Lisboa, tinha uma sensibilidade porque sentia que ninguém escolheu onde nasce. E eu acho que hoje em dia esta mensagem é muito importante, porque vivemos numa época em que parece que merecemos, que nascemos empoderados, como se tivéssemos merecido onde nascer. Tanto o país, como a cidade, como a família, como o bairro, etc. Tudo. E eu não sei porque sentia muito isso. E queria ir ao encontro das culturas, mas não em contextos privilegiados. Então comecei isso em Portugal, em Lisboa, em bairros complicados, na altura ia à buraca, etc. E quis estudar Relações Internacionais porque, quando era pequenina, queria ser médica. Muito pequenina. Afinal, queria ser qualquer coisa. Sim, mas depois dizia ao meu pai que realmente não era... Queria ser médica, eu dizia dos malucos na altura, não era assim que eu apresentava de pequenina. Era das pessoas que realmente não se enquadravam na sociedade, era essa a minha sensibilidade. E depois dizia, não, mas ser médico é realmente tão complicado, e a responsabilidade da vida de alguém individual era algo que era demasiado grande para mim e pensei, quero ser médica de países, então quero ser politóloga, quero ser internacionalista, quero entender as políticas públicas, porque acho que uma política pública acertada pode ter um impacto enorme na vida das pessoas. Então foi esse o meu pensamento e por isso disse, ok, ciências políticas, relações internacionais é o que eu quero, porque não consigo aguentar a responsabilidade um a um, mas acho que, e também o desgaste, não é? Emocional, claro. Porque eu sou uma pessoa sensível e essa parte emocional também pesa, mas acho que se conseguir ter uma política pública acertada, então foi essa um bocado a razão. Mas também é porque esses cursos são os cursos dos indecisos, são os cursos que não têm profissão e no fundo acho que não me enganei, porque este curso deu-me possibilidades de ter várias profissões nestes últimos 15 a 20 anos. E como é que chegou então à Acnur? Foi relativamente há pouco tempo, foi há 10 anos. Obviamente a Acnur, para quem, dentro dos temas que me sensibilizavam, dentro desse sentimento agudo da aleatoriedade de onde nascemos, a causa das pessoas que não podem viver onde nasceram e onde querem viver tocou muito. Talvez porque estar exposta sempre ao internacional. Portugal é um povo, Portugal e os portugueses, Portugal como país, mas os portugueses são um povo de migrações. Sempre estive muito exposta a pessoas de outras culturas e entendi rapidamente que nem toda a gente tem o privilégio de nascer num país como Portugal. Há muitas pessoas que são os refugiados, que são pessoas que nascem em países onde não escolheram,
que não são devidamente protegidos pelo seu país. O que é que isto quer dizer? Que não podem fazer como nós, não podem ir à escola, ir a um centro de saúde, apanhar um transporte, coisas tão simples, ter uma casa, ter uma vivenda. E eu sentia que de todas as pessoas do mundo, essas eram as que eu sentia que sofriam mais injustiça. E tenho ali um sentimento, tenho uma relação com a justiça muito, muito especial. Então disse, a Acnur é o suprassumo, porque é a Agência das Nações Unidas que protege estas pessoas que não quiseram sair do seu país. Foram obrigadas a... Foram obrigadas. Exato. Quer dizer, não são como eu, que sou uma migrante. Eu sou uma migrante, passei 20 anos, mas escolhi. Então foi mais ou menos isso. Sentia que não havia maior injustiça e não havia maior direito a proteger que o direito a ser protegido pelo seu país de origem. Certo. Então, quando é que percebeu, que terá sido então antes da Acnur, quando é que percebeu que o trabalho humanitário realmente era realmente aquilo que queria? Já não estamos a falar só de voluntariado, porque há uma diferença entre as duas coisas. Eu, quando acabei, eu tive a sorte de receber uma bolsa do governo francês para tirar os meus estudos superiores em França e recebi outra para ir para os Estados Unidos, para Nova Iorque. E na altura eu achava, uau, o que eu quero, e na altura o António Guterres era o alto comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, ou seja, da agência que eu idealizava na altura, e eu dizia, ok, o que eu quero mesmo é chegar a Nova Iorque e trabalhar no Conselho de Segurança ou na Assembleia Geral. Estava a fazer um estágio na altura para a missão portuguesa lá, em Nova Iorque, mas depois entendi que todo esse aspecto talvez muito político, muito teórico, que eu era muito nova para estar aí, que eu não tinha o contacto com o terreno. E apesar de nessa altura estar a trabalhar como assistente de investigação para a Universidade de Nova Iorque e estava a investigar em temas de resolução pós-conflito, acordos de paz, parece que não, mas há muita teoria atrás dessas coisas. Quer dizer, quando há um acordo de paz, há muitos estudos internacionais que tentam demonstrar quais é que são os fatores-chave nas políticas públicas para que os acordos de paz funcionem. E havia um país que era, assim, o país em termos de acordos de paz que estavam a falhar, mas nessa altura havia um que parecia prometedor, que era o Congo, que era a República Democrática do Congo. E então eu era novíssima, tinha 23 anos, queria ir para o terreno, ninguém me aceitava. Porque diziam, ela tem experiência de voluntariados em Moçambique, em Buenos Aires, quando eu vivi lá, também em Lisboa, mas uma coisa é um voluntariado, outra coisa é um trabalho mais profissional. E antes dos 25 anos é muito difícil conseguir e que alguém vos envie para um sítio de risco. Eu tentei e através de contactos, etc., deram-me essa oportunidade. E quando me deram, disseram, estávamos a hesitar entre tu, tens 23 anos e que tinhas uma boa preparação académica, mas que realmente não tinhas a experiência profissional suficiente, e uma pessoa que tinha 15 anos a mais, que tinha toda a experiência de terreno, mas não tinha a preparação académica. E acho que também às vezes essas decisões são úteis para os empregadores, porque também, já podemos falar disso mais tarde, que ajuda-nos também a formatar um bocado, não é? Também. Nessa altura foi então para o Congo, é isso? Fui para o Congo. E como é que decorreu essa experiência? Sim. Traumática? Não foi nada traumática. Eu acho que tive uma conexão instantânea com aquela... Há muitas culturas. O Congo é um país gigante. E agora, não sei se vocês viram nas redes, também há aqueles movimentos de poder esclarecer qual é que é o verdadeiro tamanho do continente africano. Porque o que está nas cartas não é real. Nas cartas, não se diz cartas, isso é em espanhol. Nos mapas não é correto. De Lisboa a Moscovo, essa distância é a distância de uma ponta à outra só do Congo, da República Democrática do Congo. Exato. E então, obviamente, é um bocado difícil. Já nós em Portugal, com o nosso país minúsculo, vemos as diferenças entre o Sul e o Norte. Quando eu cheguei aqui, perguntaram-me se eu era do Norte, porque era muito aberta, etc. Então, eu cheguei a um país em que eu conectei instantaneamente com a cultura, porque apesar de ser a República Democrática do Congo um país gigante, no leste tinham havido, nos últimos 10 anos, 5 milhões de mortos. O equivalente à Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, não é? Não se sabia. Porque não era uma coisa que estava tão... E eu ficava tão impactada de ouvir, por um lado, as histórias das pessoas, que eram histórias inimagináveis, de desumanidade e humanidade, inumanidade, já nem sei como é que se diz, e ao mesmo tempo eles tinham uma alegria de viver, uma conexão, uma vitalidade que eu não sentia, tendo vindo de capitais europeias. Não estou a falar de Lisboa, porque nos meus últimos anos já era Nova Iorque e Paris, que é tudo cinzento, tudo preto, tudo rápido, e eu chegava lá e tinha uma infusão de cor, as pessoas vestiam-se com aqueles tecidos, e eu só tinha vontade de poder vibrar, não é? Havia uma vibração diferente. E eu ficava muito intrigada
essa joie de vivre, essa alegria que eles tinham por um lado. E a tragédia ao mesmo tempo. E a tragédia, e chegava depois à Europa e via que as pessoas ficavam completamente sobrepassadas por problemas do cotidiano, que para lá são simplesmente acontecimentos, mas não são problemas. É um divórcio, um tema médico, lá as coisas tinham outra amplitude. E eu realmente tive várias lições humanas de o que é importante, que mesmo nos momentos mais complicados, por exemplo, uma coisa que eu não entendia, choque cultural absoluto, era nos casamentos eles são muito sérios, não se riem. Na maior parte dos casamentos, na maior parte das culturas dessa zona, são muito sérios nos casamentos. Mas só vai a um enterro e é uma festa. E então eu ficava, mas o que é isto? Então, mas se nós somos coerentes, não é? E na maioria dessas culturas, na nossa e na deles, acreditamos na vida após a morte, no céu, etc. Porque é que não estamos felizes, não é? E então começou-me a questionar todos aqueles adquiridos que nós temos da nossa infância e entender, não, eles não são esquisitos, a esquisita sou eu, quer dizer, e então essa experiência foi, tenho muitas histórias, não é? Mas foi profundamente transformadora, eu acho, do lado humano, para me questionar. Por um lado havia uma conexão emocional que me fazia entender mais além do verbal, mas por outro lado havia muitas situações do cotidiano que me questionavam a mim, como europeia, como mulher, como ser humano. E foi aí que decidiu que essa era mesmo a vida? Sim, ou seja, eu dizia, como é que nos estão a pagar para fazer isto? Eu sou uma privilegiada, os meus dias, não estou a dizer que tudo é maravilhoso, eu trabalhava muitas horas, tinha muitas horas à frente do computador, tinha muitos Excel cheios de números, porque era um projeto, para dar um bocadinho de contexto, era com uma ONG americana, então é o International Rescue Committee, o IRC, que eu gostava muito da missão porque foi fundada pelo Albert Einstein durante a Segunda Guerra Mundial para receber os judeus que estavam, na altura, sobretudo os judeus que estavam a fugir da Europa na Segunda Guerra Mundial. Ele fundou o IRC e o IRC é especializado em zonas de conflito. E estávamos com um programa gigante de reconstrução pós-conflito numa zona muito afetada pela guerra em que não havia serviços sociais, quer dizer, não havia escolas, não havia. Havia, mal ou bem, havia um professor para 350 crianças numa infraestrutura que não era adequada, os centros de saúde a mesma coisa, não havia medicamentos, a infraestrutura estava decaída. E nós tínhamos um projeto de reconstrução pós-conflito. No que é que consistia? Nós dávamos uma subvenção diretamente às comunidades, pouco a pouco, e ajudávamos a comunidade a conectar com o governo local para primeiro escolherem o projeto essencial, porque não tínhamos recursos para tudo. Então eles tinham de escolher se preferiam a escola, o ponto de água, a estradinha, a ponte ou o centro de saúde. Tínhamos algumas opções, mas ao mesmo tempo tinham que negociar com o governo local para criar confiança e começar a entender a democracia. Que não temos umas eleições só porque a pessoa é prima do chefe tradicional, mas porque é a pessoa mais competente. Então, através de um projeto de democracia, de governança local e de ajuda a esses setores-chave, trabalhávamos na reconstrução das comunidades. Então era um trabalho fascinante porque era desde o zero e eu, como estive lá 3 anos, consegui ver coisas do princípio ao fim. E realmente coisas que eu dava por dado, que é um Estado, e eu como politóloga achava que isso era fascinante. Nós aqui nem vemos o Estado, vemos um bocadinho quando ele deixa de funcionar. Mas ele está sempre lá. É como um pai presente que nós achamos, que chato, isto não funciona, não é? Mas está lá. Agora, quando não está? E lembro-me de ir do Congo de férias para Cuba e fazer essa comparação entre o Estado ausente e o Estado omnipresente. E acho que na Europa ainda temos que ver se o queremos manter ou não, esta figura do Estado Social que muitos de nós damos por adquirida e que não estamos a querer investir nele porque achamos que ele está omnipresente, mas não está. E hoje em dia pode estar em risco com algumas ideias políticas, mas por ter vivido em sítios em que ele é completamente ausente e ver o peso que recai num cidadão comum, ou seja, a maior parte de nós nem sequer está completamente involucrada na Assembleia dos Condóminos. Muito menos a construir a escola, muito menos a fazer o centro de saúde e ter que ir para o campo não sei quantas horas. Então, eu comecei a sentir o privilégio e a ter uma admiração por essas pessoas. Porque tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo e as horas do dia chegavam-lhe. E nós aqui dizemos que as horas do dia não chegam. E ainda por cima diziam isso com boa cara. E quando a pessoa ia ouvir as histórias eram de uma amplitude humana enorme. Então eu comecei a ter muito respeito e muita admiração por essas pessoas que viviam em contextos
extremamente difíceis. Qual foi a história que mais a marcou nessa experiência no Congo? Pela positiva ou pela negativa? Pela positiva e pela negativa. Vamos começar pela negativa e depois pela positiva. A República Democrática do Congo ainda tem, mas teve uma guerra interna e também com o Ruanda bastante complicada, então houve muitíssimos mortos, não é? E às tantas eu estava no carro com um dos condutores e estava a ouvir uma música e eu dizia, esta música é diferente, tem uma língua, esta língua não é daqui. E ele, não, isto é do Ruanda, Quênia-Ruanda, e ele começou-me a contar a história da letra. E eu, mas como é que tu falas tão bem esta história? E ele contou uma história dele, a fuga dele durante o genocídio do Ruanda, porque ele estava no Ruanda a trabalhar nessa altura. E o que mais me marcava, ele estava-me a contar histórias de uma crueldade absolutamente terrível, de como abriam com machetes as barrigas das mães, estavam à espera de bebê e punham os bebés para pilar, sabe quando se pila, pronto, faziam isso live, e ele contava-me isso e ria-se. E eu... Mas o riso dele era claramente um riso de nervos, não é? Era um riso de uma pessoa que estava com um stress pós-traumático, e aí foi que apercebi-me de, claro, nós estamos aqui a tentar, digamos, dar a parte mais de infraestrutura, saúde, educação, a estrada, o mercado, mas onde é que está o cuidado da saúde mental destas pessoas? E aí eu disse, claro, todas estas pessoas, se nós já temos todos microtraumas, traumas com o pequeno T, como se está a falar agora, estas pessoas têm que gerir os seus microtraumas, os seus grandes traumas, e ainda por cima uma ausência de Estado que não lhes brinda os serviços essenciais. E mesmo assim isto funciona. Então, claramente, essa disfuncionalidade funcional que eles têm, eu comecei a ter muita empatia por isso. E depois de histórias extraordinárias, um dos meus vizinhos ganhou o Nobel da Paz, é o Dr. Mukwege, que foi uma pessoa que ganhou o Nobel pelas reconstruções vaginais que fez a mulheres que foram violadas de uma maneira completamente macabra, etc. E o facto de uma pessoa que nasceu naquele contexto fundar o Hospital de Panzi e atender gratuitamente milhares de mulheres até ao dia de hoje. Sim, viaja para fazer esse tipo de cirurgias. E que fazia coisas espetaculares como convidar a criadora dos monólogos da vagina para ir lá e falar diretamente com as mulheres e recolher histórias para continuar a enriquecer e, através da arte, conseguir transmitir o sofrimento, mas o sofrimento de uma maneira transformadora, essa alquimia que certas pessoas fazem lá. Eu digo, estas pessoas são absolutamente extraordinárias. Então, acho que consegui conhecer a amplitude do ser humano, porque a República Democrática do Congo ainda hoje é, com a República Centro-Africana ou o Sudão do Sul, para o qual eu estou a trabalhar agora à distância, um dos países com o menor índice de desenvolvimento humano a nível global. Então, essa amplitude de ter essas condições, mas conseguir transcender e conseguir ser pessoas inspiradoras e pessoas que transmitem tanta vitalidade, acho que é incrível. Tenho que lhe perguntar, antes de avançar, disse há pouco que é uma pessoa sensível. Como é que uma pessoa sensível lida com essas situações no terreno? Como é que aprende a distanciar-se? Como é que isso se faz? É uma aprendizagem? Acho que isso lembro-me uma vez em que isso me aconteceu claramente com um refugiado colombiano, e nessa altura eu estava a fazer entrevistas diretamente e na maioria das entrevistas eu conseguia manter, nós temos técnicas, a pessoa começa a ficar um bocadinho mais emotiva, damos um copinho de água, o Kleenex, etc. Levantamos-nos também nós para conseguirmos respirar, etc. Porque são histórias. Mas eu não me tinha apercebido do que o meu inconsciente tinha feito. Eu tinha ouvido tantas histórias que eu durante anos não tive sonhos. Não sonhava, mas eu não sabia porquê. E saí do Congo, fui para o Equador, continuam a ouvir muitas histórias, etc., como esta deste senhor colombiano que tinha fugido da guerra com os 2 filhos. Um dos filhos era completamente paraplégico e ele fazia o que podia para conseguir sobreviver com ele, e nós estávamos a entrevistá-lo porque nessa altura no Equador, o Equador não tinha não tem ainda um sistema médico que pudesse dar os cuidados adequados a essa pessoa que tinha necessidades específicas de proteção e de saúde. E então há um projeto a nível global e há um acordo a nível global, que é o Pacto Global sobre os Refugiados.
a maior parte dos países recebe os refugiados que são os vizinhos, porque os refugiados não têm muita capacidade para se mover, então vão para o país vizinho. Mais perto. E então, a nível global, a maior parte dos países disseram, ok, isso existe, isso é uma realidade, todos sabemos, mas nós temos que partilhar esta responsabilidade, então há um pacto global dos refugiados e há países desenvolvidos como o Canadá, a Suécia, a Holanda, a Austrália, a Nova Zelândia, que recebem cotas de refugiados, mas como não conseguem receber tantos, recebem refugiados que têm mais necessidades de proteção. Então, neste caso, esta pessoa, estávamos a prepará-la para eventualmente ser aceite para ir para o Canadá. E ele, por mais que eu tentasse ser profissional, ele fazia-me lembrar o meu avô. O meu avô que já tinha falecido há muitos anos, etc. E então eu estava sempre com imensas dificuldades, mas pela tipologia de caso que era um caso de proteção da infância e um caso de saúde, era meu. Eu não podia dar isso a nenhum outro colega, então tinha que estar lá eu. E eu tentava olhar para o teto, fixar-me no botão do senhor, tentar olhar para a ponta do nariz, para não conectar nos olhos e não... Porque se olhasse para os olhos ia ser muito difícil. Mas aguentei-me até o último minuto, quando ele foi aceito. Ele chegou com uma planta de chontaduro, que é um fruto amazónico laranja, que se algum dia tiverem a oportunidade de provar doce de chontaduro ou sopa de chontaduro, é espetacular, dá para fazer tudo. Ele chegou, nós não podemos aceitar presentes, não é? Mas o senhor chega com o ramo à porta do nosso escritório, e o meu marido lembra-se porque ele trabalhava lá na altura também, e o nosso guarda na altura chamava-se Hitler. E essas coisas acontecem. O Hitler disse, Dona Vera, aqui está o senhor, não sei o quê. E eu olhei para o senhor, igual ao meu avô, ou na minha memória, igual ao meu avô, com a sua planta de chontaduro, e desatei a chorar. E não consegui, o homem abraçou-me e eu parti e disse aos meus colegas, ajudem que eu não consigo. E claro, ele adicionou-me no Facebook, essas coisas também não se podem fazer, mas como ele já não era o meu caso, e de vez em quando ainda recebia fotografias deles na neve, com o boneco de neve, etc. E saber o impacto que a organização, obviamente através de nós, mas a organização teve na vida dessas pessoas, essa transformação dessa pessoa que naquele contexto ele não ia conseguir ter uma vida digna, não ia. As pessoas nessa zona do país amarravam as pessoas que eram paralíticas ou paraplégicas ou que tinham algum problema de saúde mental às cadeiras enquanto iam trabalhar. Não tinham ninguém para cuidar. Ainda hoje, que estou a trabalhar para o Sudão do Sul, estava a ler notícias dos meus colegas, eles estão-me a dizer, temos um problema enorme aqui, não há instituições de saúde mental, as famílias levam as pessoas que têm problemas de saúde mental para as prisões e quase que imploram as prisões de receber os filhos ou os parentes que têm problemas de saúde mental porque já não sabem o que é que vão fazer. Ou seja, isso para nós é uma coisa... Pois, mas no fundo é uma forma de os proteger de alguma forma também, não é? É uma forma de proteger, mas ir à prisão para isso é a única maneira de dizer qual é que é a instituição que existe aqui. O Estado Civil está muito ausente nestes contextos. E então, o que uma pessoa consegue fazer, às vezes pode fazer mais, às vezes pode fazer menos, também há muitas considerações políticas nisto tudo, não é tudo cor-de-rosa. O meu marido diz sempre isto, nós não estamos a trabalhar para uma fábrica de parafusos, é dizer, há um componente social e humano muito forte e há dias que nos enche o copo, há dias que esvazia. Claro. E para voltar ao tema dos traumas, eu não tinha sonhos e depois um dia fiz um retiro de yoga, etc. E quando fiz esse retiro de yoga comecei a sonhar durante imenso tempo. E eu era as histórias das pessoas que eu tinha ouvido, não é? Ouvi tantas histórias tão complicadas que inevitavelmente aquilo teve que ser transcendido de alguma maneira. Diga-me outra coisa, em relação a já vimos a questão da sensibilidade e em relação ao facto de ser mulher, nesses contextos, mulher, e em alguns casos, ou seja, ainda hoje é jovem, mas no início mais jovem ainda. Às tantas pode até, em alguns casos, ter sido ainda mais crítico do que ser mulher. Mas como é que é ser mulher nesses países em que ainda são predominantemente masculinos, em termos de autoridade, em termos de política? Que experiências é que teve nesse sentido? E como é que as outras mulheres a viam, quando aparecia a menina do colete? A esse lado, como é que os homens a viam e como é que as mulheres a viam? Essa componente de género e de ser mulher era tão forte, eu era tão consciente que eu decidi não trabalhar, por exemplo, por mim, no Médio Oriente, porque sentia que eu não ia ser capaz de gerir muito bem o lugar que eles costumam ter das mulheres tradicionalmente. Isso não quer dizer que no Congo não havia comunidades muçulmanas também, não é? Eu quando cheguei ao Congo tinha 24 anos, fiz 25, estava a gerir uma equipa, no início éramos 3, depois 5, depois 15, a conclusão chegámos a 80,
E além de ser mulher, era jovem, era branca e era de uma religião diferente. Então foi um choque cultural porque eles fizeram mesmo boicote. Boicote no princípio, era, não faziam, não acatavam ordens, não acatavam. Então tive que mudar completamente As pessoas com quem as trabalhava. pessoas com quem trabalhava, que era a minha equipa, primeiro a minha equipa. As mulheres das comunidades achavam fascinante, porque eu era quase que um extraterrestre, porque em muitas comunidades nós chegávamos, havia um avião que chegava uma vez de vez em quando, então não estavam mesmo nada habituadas e estavam mais fascinadas pela posição de poder que elas percebiam que eu tinha do que pela minha religião ou pela minha cor de pele, etc. E uma coisa engraçada é, neste projeto de governança local e de melhoria dos serviços públicos essenciais, fizemos uma avaliação de impacto com a Universidade de Colômbia. E o maior resultado que nós tivemos, aos olhos da população local, não foi a melhoria do serviço público, nem a democracia, foi o lugar que nós dávamos às mulheres. Porque eles viam pela primeira vez, e era extremamente difícil para nós contratarmos mulheres, porque não havia mulheres com a capacidade, preparadas academicamente para isso, mas no fim do projeto, o que as pessoas diziam que mais lhes tinha impactado era ter visto mulheres em posição de poder. As trabalhadoras que chegavam em mota, a comunidades remotas, elas achavam aquilo completamente fascinante. E depois havia umas incongruências, como os meus colegas, que eram gestores de projetos de igualdade de género, quando chegava dia 8 de março e fazíamos as marchas para a igualdade de género, saíam os homens todos. E as vossas mulheres? Não, estão em casa, a tomar conta dos miúdos. Eu, então, mas achas isso normal? Olhavam para mim e para eles era perfeitamente normal. Eles eram... Então havia a parte de trabalhador humanitário no trabalho deles, em que eles dominavam completamente aquela a jerga e a teoria, e depois a mulher em casa. Então, através da nossa comunicação e dos anos, eles conseguimos reorganizar a nossa relação de poder, e eu também tive muito esforço em fazer que ela fosse mais horizontal e em responsabilizar, para ganhar a confiança deles, porque na verdade eu podia ter alguma preparação académica, podia perceber de gestão de projetos, de Excel, mas do contexto eu não percebia, não é? Então dava-lhes muito esse poder para nós conseguirmos encontrar ali um equilíbrio que eu acho que encontramos, e acho que a maior prova disso foi já no último ano e meio eles já me convidavam para almoçar com as esposas. Venha almoçar com a minha esposa. Então fazíamos almoço em casa de um, em casa do outro, para a esposa ouvir as ideias modernas. Já achavam que eu não era uma ameaça, eu já podia falar mas eu disse, cuidado que ainda sai o tiro pela culatra. Pois ela quer... Mas assim, aquilo é um machismo a um nível incrível. E depois é os double standards, os dois tipos de... No trabalho somos os humanitários e no âmbito doméstico continuamos a ser... O que somos. O que somos. E coisas tão claras como vamos a uma comunidade... E eles servem sempre primeiro os homens, com as melhores partes do frango, ou da galinha, ou da cabra naquela altura, etc. E as mulheres sempre em último. Porquê? Questionar todo esse tipo de coisas, mas também temos que ter muito cuidado, porque quando as mudanças não são orgânicas e não são absorvidas e a comunidade não está de acordo, pode pôr em risco, não é, as mulheres. Então tentamos sempre... É preciso entender que estas coisas demoram muito tempo, são processos. Claro. Mas acho que eles... Com a comunicação que tínhamos e com o trabalho mais horizontal, acho que eles depois já me disseram, já não te vemos como te víamos. No princípio eles viam-me quase como uma bruxa, realmente. Claro. Realmente era isso, era uma bruxa. Depois já era mais uma entre eles. Depois já era mais uma entre eles. Claro. Depois do Congo, traça-nos rapidamente como é que chegamos até Lisboa. Uma viagem rápida agora. Vamos lá. Então, depois do Congo, na altura... Foram 3 anos. Foram 3 anos. Na altura, o que é que me aconteceu no Congo? Eu tinha um trabalho que eu adorava, muito estimulante, eu não entendia como é que era tal privilégio. Aquela zona, para mim, é das zonas, eu já viajei muito, é das zonas mais bonitas que existem. A zona dos Quivos parece a Suíça. Aquilo é um lago cheio de montanhas e, ao mesmo tempo, temos uma paisagem natural espetacular e privilegiada, com horrores, realmente, da guerra. Então era um bocadinho difícil reconciliar. Eu estava muito cansada de não ser anónima.
de viver, de estar sempre com movimentos, por segurança, quer dizer, qualquer movimento que eu tinha que reportar, com rádio, com satelital. Passei dos meus 24 e tal aos quase 28, 27 e muitos, nesse contexto. Então disse, não, eu quero continuar a trabalhar no mundo humanitário, mas quero ser anónima, quero ser invisível. Então a América Latina sou invisível, não é? Porque nós somos muito parecidos. E por razões pessoais e académicos tinha uma conexão com o conflito da Colômbia. O meu mestrado foi sobre a guerra na Colômbia. E o Equador é o primeiro país que recebe refugiados colombianos. E eu na altura também estava com uma ideia, também como politóloga que sou, de querer de entender o valor que tem o governo local e o Estado. E então já estava um bocadinho cansada dos projetos da ONG e queria mudar as coisas de maneira mais sistémica. Então candidatei-me às Nações Unidas e entrei na Agência dos Refugiados e disse, ótimo, vou mudar de abordagem, já vai ser uma abordagem de mais trabalhar com os governos locais, também ser doadora das ONGs e ao mesmo tempo vou para um contexto em que eu, como ser humano, posso ter uma vida pessoal talvez mais agradável, em que posso apanhar um autocarro e ir para a Capital Quito, ir ao cinema e a um concerto de vez em quando, que eram coisas que obviamente não existiam, e também trabalhar com uma causa que é muito querida, que era o conflito da Colômbia. Então depois do Congo tive na Colômbia. Tive uns tempos com as Nações Unidas a fazer um trabalho muito diferente do que eu fazia. No Congo eu estava a gerir um projeto muito grande, então era quase que fosse uma gestão de equipa, gestão de orçamento e obviamente controle de qualidade dos projetos que estávamos a fazer. Mas queria também outra vez o contacto mais humano, então aí voltei a ter, uma parte do meu portfólio eram projetos, mas outra parte eram entrevistas. E eu adorei a parte de ter as entrevistas, mais como advogada. Eu não era advogada, obviamente, mas era mais a parte de fazer o filtro, de determinar a condição de refugiado e depois, quando eu achava que havia elementos convincentes o suficiente, passava para outros colegas que eram realmente advogados, especializados nisso e que faziam os casos destes perfis mais vulneráveis que não encaixavam na sociedade local e que tínhamos que reassentar a um terceiro país. Fazia isso em grande parte do meu dia e depois também acompanhava as ONGs locais em melhorar a qualidade dos projetos sociais que eles tinham, que eram projetos albergues, por exemplo, casas de acolhimento, tínhamos projetos de proteções de vítimas de violência sexual, proteção de crianças, esses eram mais os do meu portafólio, e depois tínhamos outros mais legais, consultórios jurídicos grátis para que as pessoas pudessem ir e ser atendidas por advogados. Fiz isso durante uns tempos e depois, por razões pessoais, conheci o meu marido ficou chefe desse escritório, não podíamos trabalhar juntos, tive que sair. Saí e quando saí tive uns meses a fazer coisas mais alternativas, a tentar também, digamos, curar todo o trauma que tinha ouvido, esse retiro de yoga, fiz uma formação de professora de yoga, comecei a dar aulas de yoga e a tentar ter a abordagem mais individual. Fiz uma coisa muito interessante que foi aulas de yoga especializadas para mulheres vítimas de violência, em colaboração com uma psicóloga, em que eu dava as aulas de yoga e fazíamos uma espécie de ritual antes e depois, e a minha colega psicóloga estava ali para conter as mulheres que estavam desconectadas mesmo com partes do corpo pelas violências que tinham sofrido. E depois a minha antiga ONG, IRC, voltou-me a chamar, estava-me sempre a chamar, só que eu dizia que queria estar lá por razões pessoais e aliciou-me com uma experiência no Myanmar em 2015, que na altura era um país que ainda estava bastante fechado e que estava numa altura outra vez a cor de paz e com uma certa esperança, e era um projeto parecido ao do Congo, em que eu tinha que ir fazer uma avaliação da primeira fase, falar com as pessoas para recolher as lições aprendidas e ajustar o projeto para uma segunda fase, e em princípio eram 6 meses. Então fui para o Myanmar e adorei. Mais outra boa experiência. Foi espetacular. É daqueles países, eu não sei, tenho essa coisa, qualquer país que eu vou eu acho que estou sempre em casa. Apaixonei, mas o Myanmar achei que, pela cultura budista, eles são muito vegetarianos, vão descalços para todo o lado, dão muito valor ao indivíduo, porque os nomes deles não têm os apelidos, mas também dão muito valor à família e à sociedade. Então eu achei que era uma sociedade com um tecido muito sólido, muito respeituosos, não têm nada, são muito mais cerimonialistas e ritualistas do que eu estava habituada, digamos, vindo de uma cultura mais africana ou latina, e achei a espiritualidade que eles transmitiam. Nós começávamos o nosso dia de trabalho descalços com uma meditação grupal.
Quem quisesse vinha, quem quisesse não vinha, mas era espetacular. Parecia que estavas a entrar num templo e estás a trabalhar. E podes sentar de pernas cruzadas a trabalhar com o teu computador e adorei todo o ambiente que transpirava muito, muito, muito respeito pelo outro. Obviamente é uma sociedade muito complexa. Na altura, a Aung San Suu Kyi, que ganhou o Prémio Nobel da Paz, ainda tinha havia muita esperança na figura dela para reconciliar o país. Depois veio saber que não foi bem o caso. Mas qual é que foi a barreira aí? Eu não podia comunicar com as pessoas diretamente. Eu não falo nenhuma das línguas locais. E eu estava muito habituada a relação direta. A relação direta. No Congo eu falo francês e também aprendi Swahili. No Equador, com os colombianos, falo espanhol. E cheguei lá e ter que trabalhar com traduções. Os meus colegas humanitários diziam: mas de que é que te queixas? Nós trabalhamos sempre com tradução. Porque eles vinham todos do Afeganistão, do Paquistão, etc. Mas eu que tive sempre esse privilégio do contacto direto, custou-me muito estar a trabalhar com a tradução. E depois, por razões pessoais, o meu marido estava noutro continente. Claro. Então, e portanto acabou por sair daí. Daí foi para onde? Daí voltei para o Equador e trabalhei outra vez para uma ONG e fizemos um trabalho que eu achei espetacular, que acho que Portugal precisa disto agora, de coexistência pacífica nas escolas. Aquilo era uma zona de fronteira, então estamos a falar de Equador, uma zona muito pobre do Equador, pré-amazónica, com muito poucos recursos já próprios, que recebia muitos refugiados colombianos. Então havia um problema de integração nas escolas. Por mais que eles fossem parecidos e tivessem a mesma língua e a mesma cultura, há sotaques, há maneiras, etc. Aquilo havia contradições culturais muito altas e havia muita discriminação também dos mesmos professores para com as crianças colombianas. E havia também, além da falta, digamos, de infraestrutura, porque não havia sempre lugar físico para eles, quando havia lugar físico para eles, havia muitos problemas de integração, tanto com os pais, como os professores, como com as crianças. Então, isso foi um projeto da Unesco. A Unesco contratou-nos para criar, através da nossa análise, um projeto de coexistência pacífica. Quer dizer, as escolas têm um regulamento interior, têm regras, não é? Que chama-se regulamento interno. Lá em interior, regulamento interno. Eles precisavam de uma coisa, que é quase como se fosse a Constituição, mas eles precisavam de regras um bocadinho mais orgânicas e mais específicas a cada escola, que os ajudasse a funcionar com aquela nova realidade. Estavam a chegar pessoas que não eram dessa cultura. Então fizemos todo um trabalho de consultar as crianças, consultar os professores, os pais, os funcionários locais, os funcionários a nível local, para criar uma lei que ainda até hoje em dia funciona, de coexistência pacífica nas escolas. E esse trabalho foi incrível, de poder estar em contacto com o terreno, quer dizer, diretamente com as crianças, com os pais, ouvir as necessidades deles de ajuste e de dizer: ok, vocês precisam é de saber comunicar, mas de uma maneira... O que é que te choca no comportamento desta criança? Até quando é que isto é admissível e já não é? Porquê? Quem é que decide? Todas essas coisas têm que ser muito bem definidas para criar uma micro-sociedade que funciona. E gostei muito disso porque esse projeto, que era em não sei quantas escolas da fronteira, em 25 escolas da fronteira, serviu de piloto para fazer uma política pública a nível nacional. E acho que é essa ponte e essa conexão do micro e do macro que me deu muita satisfação. Adorei. Juro. Uma coisa, já falou aí atrás também da questão da segurança, da vigilância, não é? Como é que se trabalha e vive permanentemente nesse tipo de contextos? Como é que se reage nessas situações? Pensa primeiro em si, pensa nas pessoas que está a tentar apoiar. Tem alguma história que queira partilhar connosco? Sim, eu acho que, obviamente, quando estamos como ONG ou com as Nações Unidas em zonas, eles têm todo um sistema muito complexo de segurança, com níveis de segurança, de proteção, funcionários, colegas que trabalham nisso e que fazem o melhor que podem para nos dar regras, temos as comunicações, etc. Mas, obviamente, há sempre momentos. Eu fui evacuada 2 vezes do Congo, especificamente, uma vez em que os rebeldes realmente tomaram a cidade. Mas nesse momento, eu acho que o que mais eu sabia que, de alguma maneira, o nosso sistema de segurança ia funcionar. O que me estava a custar é ter que deixar a minha equipa lá. Porque a equipa nacional que trabalha lá não vai ser evacuada para lado nenhum. Pois, porque eles são de lá. Não é? Não é? E nesses momentos em que eu estava no Burundi 3 semanas a trabalhar desde o Lago Tanganica, a olhar para o lago e a continuar a trabalhar no meu projeto à distância, tinha os meus colegas que estavam com a comunicação completamente cortada e que nós não sabíamos o que é que tinha acontecido. Eu acho que isso
isso custou muito na altura do Congo e acho que foi isso que também, depois de uma, duas, três, que me disse que eu já não estava a aguentar, precisava realmente de sair desse contexto. Depois, quando estava no contexto da Colômbia, Equador, e o meu marido também pode dizer a mesma coisa, era tudo uma grande zona cinzenta. Como é que eu vou te explicar? Nós temos a ideia de fora que há as vítimas e os vitimários e que são muito diferentes. Estes são as comunidades civis e aqui está estes são os militares, os paramilitares, etc. Quando nós vivemos num Putumayo, nós já percebemos que numa mesma família havia de tudo. Podia haver o professor da escola, etc., com um dos filhos que tinha parado no grupo paramilitar, o outro dos filhos que estava nos militares e ainda o outro primo que talvez estivesse na guerrilha. Então era tudo muito cinzento. Então nós vivíamos numa zona em que era difícil de ler o que estava a acontecer. Eu nunca tive medo nesse contexto, porque eles sabiam que nós estávamos lá para lhes brindar serviços públicos, então realmente nunca senti uma ameaça. Mas é verdade que quando chegou o Acordo de Paz na Colômbia e chegaram os da missão política, porque nós somos uma ONG, quer dizer, uma ONG, não somos uma ONG, eu estive com ONGs, mas das Nações Unidas, a minha agência é uma agência de proteção a política humanitária, mas para o comum dos mortais da zona, eles pensavam Nações Unidas, somos todos a mesma coisa. Como as pessoas pensam, governo, vão misturar o Ministério da Defesa com o Ministério da Proteção Social, não é? E então aí houve uma altura em que nós tivemos que falar com eles e dizer, ok, como é que nós nos distinguimos? Porque todos temos o nosso colete azul. Eles têm de começar a perceber que uns são militares, outros não, porque a abordagem é diferente. E ali chegámos a uns acordos, eu comecei a pôr mais à frente, como chefe de escritório, o acrónimo da Acnur, como Agência das Nações Unidas para os Refugiados, e não chamar-nos ONU, 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 que eles misturavam toda a gente. Mas sim, houve momentos, digamos, em que uma pessoa sente que está em comunidades em que o ar corta. E que estão ali uns jovens a passar com umas motas, com os penteados, a filmar, etc. E uma pessoa pensa, bom, vou ter fé. Pois, que nada vai acontecer. Vou ter fé num ser humano e, claro, há zonas em que se acontecer qualquer coisa, por mais que haja um sistema de segurança, eles não conseguem chegar a tempo. O que aconteceu mais no fim é que limitavam-nos as missões a sítios em que não deixavam pernoitar. Correr mais risco. Em que pudéssemos correr mais risco. Mas onde eu me senti mais assustada na minha vida nunca foi numa missão. Foi a minha casa em Bogotá, num parque absolutamente normal. Foi a única vez em que vieram com uma faca fazer qualquer coisa. Não foi numa zona de guerra. Há muitas zonas invisíveis, mas eles têm uns códigos muito claros. E eles sabem perfeitamente que os humanitários, não quer dizer hoje em dia... É verdade que o direito internacional humanitário está a ter cada vez menos respeito e que cada vez é mais perigoso ser humanitário, mas a causa de morte número 1 dos humanitários continua a ser acidentes de trânsito. E o segundo, apendicites. Quer dizer, não são... Sim, as guerras geralmente têm essas coisas também, não é? Os acidentes são uma das causas acidentes principais de morte. Apendicite. Pois, apendicite, realmente. Porquê? Porque não conseguimos ser evacuados a tempo e então pode haver uma urgência médica. Então, ainda continuamos em contextos assim. Mas sim, eu acho que ainda hoje em dia sinto mais medo em certos contextos urbanos que em contextos de guerra. De guerra. E as pessoas dizem, Colômbia não é super perigoso? As zonas perigosas tu não vais. E se fores, vais muito bem identificado. Pode ser mais perigoso para ti estar numa zona complicada de uma cidade que não tem essa segurança. Proteção, no fundo, lá está. Como é que uma jovem já disse que nasceu num ambiente confortável, numa família, não é? Como é que se adapta a essas realidades? Porque é completamente diferente. Como é que é o seu dia-a-dia? Como é que pode ser o seu dia-a-dia? Diga-nos, como é que se levanta? Tem água? Toma banho? Como é que são as refeições? Em que é que dorme? Depende. Eu conversava muito no Congo e com os meus colegas e também no Equador, em todos os contextos eu dizia, mas o que é que nós temos em comum, todos os que estamos aqui? O que é que nos leva a sair do conforto da nossa cidade e ir para estes contextos? E uma vez um colega disse-me isso e eu disse, isto é realmente... somos todos os três M's. Os que estamos aqui nestas zonas em que não há nada, ou são missionários, não é? As freiras, os frades, os irmãos, etc. Ou é a igreja, ou são os missionários, disse em português, não é? Missionários. Ou são militares, ou são mal adaptados. E então eu não era militar, não era missionária, às vezes parecia, não é? Mas era mal adaptada. E acho que de alguma maneira a minha história pessoal também foi uma história em que houve vários problemas da minha família, domésticos, etc. E de alguma maneira quis fugir. Era muito mais fácil tratar dos problemas dos outros
do que tratar dos meus. Sobretudo se eu tivesse 18, 22, 25, agora já tratei dos meus, está tudo bem, estou cá outra vez. Mas na altura acho que foi isso que me levou a fugir. E depois também acho que me ajudou no meu processo individual ver que as pessoas têm problemas a sério e que os meus problemas realmente eram fabricações de egos e fabricações mentais, mas não eram realmente problemas reais. E então isso foi o que me fez sair. E depois todo o material, isso são simplesmente detalhes. Eu lembro uma vez estar a passar numa livraria e ver assim um livro que depois é de um autor que ficou bastante conhecido, mas era No matter where you go, there you are. Onde tu vais, tu estás lá. Encontras-te contigo. E então eu sentia que todo o lado material realmente era uma ilusão e que realmente não me trazia maior satisfação. Traz conforto, mas não traz satisfação. Então, no Congo, nos anos lá, realmente foi nos sítios como também o Myanmar rural, onde havia menos oferta de recursos. Nem sequer havia hotéis onde nós íamos. Estávamos com as irmãs, com os missionários, porque não havia sítio, literalmente, para dormir. Durante anos eu lembro-me de chegar a Lisboa e tomar banho e ir com o balde, porque achavam um gasto de água ligar a torneira. Eu dizia, isto é uma loucura, mas estas pessoas estão todas... Ainda hoje em dia, minha mãe liga e eu pago. Liga e eu pago. Porque acho que a pessoa não tem noção do privilégio de ter esses recursos à mão. Nós tínhamos para ter a bomba de água, ligar o gerador, aquilo custava imenso dinheiro, a gasolina, etc. Então nós tentávamos poupar, então enchiam-nos o balde de água e nós íamos ao balde. Não é? Então, e eu achava isso perfeitamente normal, não me custava nada. Ainda hoje em dia ponho o shampoo, pago a água, sabes? E a minha mãe, mas quantos banhos é que tu tomas? Porque isto está sempre sempre para frente, para trás, para trás. E eu, não, é o mesmo, simplesmente não estou a deixar a água correr. Então, coisas tão simples que uma pessoa acha, não vê a eletricidade. No dia do apagão, acho que todos nos apercebemos aqui a importância da eletricidade, não é? Eu não fiz diferença nenhuma, só não tinha telemóvel, mas eu estava assim semanas, era sempre assim. Lembro-me quando criaram o WhatsApp, eu pensei, uau, já vou poder falar com as minhas amigas imediatamente, porque eu vivia em sítios em que não tinha essa comunicação imediata, não é? E acho que isso também dá para muito mais introspeção, uma relação diferente com a noite, com a lua, nós não só pergunta, que lua é que está agora? Ninguém sabe, já ninguém olha, já ninguém sabe as constelações, etc. Nessa altura, como a luz apagava, tínhamos que fazer outras coisas, não é? Sim, não havia telemóveis, não havia mais nada para ver. E acho que isso dá muito valor dos serviços públicos e do valor de ter um Estado mais ou menos funcional. Que eu acho que nós não vemos o Estado já cá. Só vemos o mal. Pois. Não vemos o bom, mas há. E achamos que todos os países são minimamente funcionais. Não, a maior parte dos países do mundo são mais parecidos aos sítios onde eu estive, a não ser algumas capitais, mas digamos, a maior parte das concentrações humanas do que o que temos hoje em dia aqui. E acho que isso soube muito bem. E sobretudo ver que as pessoas conseguiam dar valor a coisas simples e não encher a cabeça com detalhes, coisas que para mim eram simples trâmites. Eu dizia, falando com pessoas, mas isso é um trâmite, isso é um processo, não é um problema. Se resolve, é um trâmite, não é um problema. E aprendi a fazer essa diferença. No fundo houve uma série de lições de vida que aprendeu. Diga-me uma coisa, estamos a aproximar do fim e há aqui temas que ainda temos que explorar. Entretanto, nasceram 2 filhos, portanto já vimos conhecer o marido numa missão, portanto houve também esse lado muito bom. E entretanto nasceram 2 filhos que estão com 4 anos, não é? 3 e 4. 3 e 4, exatamente. Sim. De que forma é que eles vieram a impactar a sua vida profissional? Ou seja, o que é que está a mudar? Está a mudar tudo. muda tudo. Mas também aconteceu que o meu primeiro filho nasceu durante o Covid. E então já com o Covid houve mudanças também no meu trabalho. Mas, claro, uma pessoa que tem este tipo de trabalho é mais parecido quase com uma missionária, uma pessoa que tem que dedicar muito mais do que 8 horas ao seu trabalho. Há alturas que são privilegiadas, transportes por rios espetaculares, conversas com os velhotes das aldeias, os sábios, etc. Que a pessoa diz, não posso acreditar que me estão a pagar por isto, mas há outros momentos em que são realmente muito stress, muitos recursos, muitas pessoas, problemas com as autoridades, etc. E eu, com as crianças, quando fiquei à espera do bebê, o meu chefe disse-me, já não ficas aí,
já não ficas no terreno, porque eu estava na altura numa cidade que se chama Mocoa, que é no Putumayo colombiano, que é a Amazónia, em que estava precisamente eu a evacuar mulheres que estavam à espera de bebê, sobretudo refugiadas venezuelanas e deslocadas internas colombianas que estavam em situações de risco, porque a nossa zona não tinha cuidados médicos suficientes. Então eles disseram, ao quarto mês, disseram, já chega, agora vais para Bogotá, para a capital. E eu fui para Bogotá e disseram, seria útil, como falas várias línguas e tiveste tantos anos no terreno, que mudes o teu trabalho e que faças um trabalho de relacionamento com os doadores, um trabalho mais estratégico com as embaixadas, para conseguir fazer fundraising, recaudação de fundos e explicar de primeira mão o valor do nosso trabalho e tentar comunicar para, por um lado, dar a conhecer a agenda dos refugiados, os problemas, as necessidades dos refugiados e dos deslocados internos na Colômbia, e por outro lado conseguir atrair mais recursos para a nossa organização. Então o meu trabalho mudou completamente. E saí do terreno, no fundo. Saí do terreno, custou-me muito, porque eu nunca tive um trabalho de computador, ou seja, o meu dia a dia podia ter horas de computador, mas era de manhã cedo antes de ir, ou à tarde, ou à noite. Durante o dia era reuniões com sócios, com as autoridades, ir ver um projeto, falar com uma comunidade, reuniões de equipa, etc. Mas não era aquele trabalho, digamos, mais burocrático. Sofri muito no princípio com essa adaptação, estar mais sedentária atrás de um computador, mas por outro lado comecei a entender que realmente todo o meu conhecimento de terreno e o contacto com as comunidades tínhamos que dar a volta e tínhamos que dar primazia à voz das pessoas e começar a fazer os doadores falar diretamente com as comunidades. Então, coisas que fizemos engraçadas durante o Covid, tipo missões virtuais. Ninguém podia ir a terreno, mas podíamos com um telemóvel rapidamente poder conectar um número de uma embaixada ou um embaixador com alguém que está em situações de necessidade. Então começaram a ter maneiras criativas de poder fazer essas pontes e aí entendi, claro, já não tenho 80% do meu tempo no terreno, talvez já seja 20%, neste momento é 0, estou a trabalhar para o Sudão do Sul e não pus lá os pés. Mas o que estou a conseguir fazer à distância, pela bagagem que tenho, é criar pontes talvez muito mais eficientes e rápidas para que a União Europeia, neste momento, pronto, a crise financeira do humanitário está muito grave, não é? Porque os recortes que os Estados Unidos fizeram ao mundo humanitário estão a prejudicar imenso e realmente vai-se ver, porque há milhares de pessoas que vão ficar sem ajudas essenciais. Mas o nosso trabalho, o meu trabalho agora é posicionar, dar a conhecer e levar as vozes das pessoas que não têm voz, dar-lhes essa plataforma diretamente com as pessoas que podem decidir, que têm esse poder de decisão. E o que é engraçado é que cada vez mais estão a ver indivíduos, filantropias, empresas privadas que estão a encher o vazio que está a deixar agora a falta de investimento no humanitário pelos governos. Então estamos a apostar cada vez mais no papel de todos os entes da sociedade. Quer dizer, o setor privado tem um papel, os indivíduos têm um papel e, obviamente, os governos do mundo têm também um muito mais predominante, mas acho que temos que equilibrar e acho que isto pode nos dar uma oportunidade de equilibrar. Mas o meu trabalho... Não ficar tão dependentes também como estavam de determinados financiamentos. E o seu trabalho, no fundo, continua a ter imenso impacto, só que é feito de uma forma diferente. Às vezes não me enche tanto o coração, mas, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem. Ontem escreveram-nos de Geneva a dizer precisamos de uma história de uma mulher afetada, uma mulher que tenha disabilities, como é que se em português? Discapacidades. Incapacidades, ou que tenha, nós chamamos necessidades especiais na nossa maneira mais politicamente correta de falar. Queremos uma história, etc, etc. Então, tudo à procura, não é? Eu mando um e-mail aos meus colegas, etc, e dou indicações. Olha, seria bom ser uma mulher que consegue explicar o seu caso, etc, etc. E conseguimos encontrar um caso de uma mulher refugiada que foi amputada pela guerra dos 2 braços e que continua a trabalhar, agora é maquiadora profissional e pintora, etc, com os pés, é mãe de 3 filhos, ela é que sustenta a família toda e é refugiada no sul do Sudão e estamos a fazer uma história. E já através disso, o governo da Finlândia disse-nos: vamos dar uma subvenção especial para fazer projetos específicos para pessoas com necessidades específicas de proteção ou com necessidades específicas. E então, às vezes uma pessoa acha, já não é o 1 a 1, já não é o tu a tu, já não tem esse... Não há relação pessoal, mas continua a ter um impacto brutal. Sim. Depois continuo a preferir isso a vender parafusos, não é? Mas
se conseguir colaborar à sociedade para dar capital humano, vou sempre preferir fazer outra coisa, e acho que agora esta vinda em Portugal talvez me abra outras portas. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. O que é que esta estadia em Portugal pode alterar na sua vida? Como é que viu agora o seu futuro? Realmente a minha prioridade agora é a proteção dos meus filhos, não é? Da minha família. Acho que uma pessoa precisa ter disponibilidade de tempo mental e emocional quando está a educar crianças, então claramente, e não é só crianças, também Dar-lhes segurança também, no fundo. dar-lhes segurança, tem que ter... Acho que nessas idades pequeninas eles realmente podiam estar em qualquer sítio. Se eu tivesse, não é bem o sítio geográfico, é mais a energia e o tempo que isso consome. Eu deixo-me completamente ia poder estar tão disponível para eles. Agora tenho a sorte de estar num trabalho mais das 9 às 5, digamos. E isso é um grande valor. Às vezes dá-me pena não poder fazer mais. Mas agora também, tanto cá em Portugal e a falar com pessoas, também começo a pensar, realmente há muito por fazer cá. O mundo humanitário está numa situação em que já não há tanto respeito pelo direito internacional, há imensa crise de financiamento, eu vou continuar a ser funcionária, mas posso pedir licenças, etc. E estou a pensar, já tenho conversas bastante avançadas para poder ajudar grandes empresas a criar fundações que tenham realmente um impacto social e que façam as coisas de uma maneira não artesanal, mas de uma maneira profissional. Eu acho que às vezes as pessoas dizem, mas tu não és voluntária. Não, quer dizer, isto é uma profissão que tem o seu savoir-faire, como qualquer outra. Às vezes por exemplo, falo com uma amiga minha que é gestora de Microsoft Teams, da Microsoft, é gestora do Teams, e nós falamos e temos os mesmos problemas. Problemas de gestão de equipas, problemas de gestão de recursos, problemas com a hierarquia, etc. Então, são coisas altamente profissionalizantes. Não é pelo que o meu produto final é melhorar as condições de vida de uma população especialmente vulnerável, que é a população que é deslocada por conflitos internos e que não tem a proteção do seu Estado. Não é por isso que o meio não seja muito parecido. O que eu faço é gestão de projetos, gestão de recursos humanos, etc. perguntar isso. Que lições é que aprendeu ao longo da sua carreira, no fundo destes 15 anos, que podem ser utilizadas em empresas? Acho que muitas, e agora mesmo, a nossa organização pôs-me a fazer um curso de management da McKinsey. Da McKinsey, que é aquela a grande consultora, e eu estava com todos os do setor privado e outra vez conseguia tecer pontos. Porquê? Porque nós precisamos de fazer análise de problemas, análise do mercado. O mercado, não queremos extrair um valor financeiro do mercado, mas queremos extrair um valor social. Então eu tinha que saber ler contextos, ler o meu mercado, o meu público, o meu target audience, não é? Tinha que, para nós, temos sempre aquela ideia de nunca é uma sociedade homogénea, uma sociedade que há sempre crianças que são sujeitos de especial proteção, pessoas com necessidades específicas de proteção, etc. Então, lemos mercados, analisamos o nosso target audience, analisamos problemas de uma maneira estruturada, fazemos projetos que têm os mesmos work plans, log frames, é realmente um projeto, só que simplesmente o meu objetivo não é ter um lucro financeiro, é ter um impacto social. E acho que também o mundo humanitário está a ganhar muito das parcerias com académicos e com o setor privado para sermos mais eficientes, porque eu acho que nós conseguimos ser mais eficientes e acho que conseguimos também, e já qualquer projeto humanitário tem uma parte do orçamento que é para avaliações externas, que também é coisas que já fiz no passado, para poder demonstrar exatamente que pode-se melhorar, mas há uma eficiência e há também uma gestão tanto de recursos humanos, como financeiros, como também do meio ambiente, que agora estamos muito também a ver o impacto ambiental que temos, sobretudo, em que são competências que são transferíveis a muitos outros setores. Pergunta final. Que mensagem deixa a alguém que esteja a pensar fazer uma carreira na área humanitária, como a sua? O que é importante que saiba? Ou seja, uma coisa é querer fazer, outra coisa é perceber quando se está lá como é que as coisas funcionam. Sim. O que é que diria uma pessoa que tem esse sonho? Entender muito bem qual é que é o seu posicionamento interno. E essa é uma conversa que estávamos sempre a ter com o meu marido e dizíamos, nestes humanitários vemos dois tipos de pessoas. Uma pessoa tem o saber fazer, mas tem o saber estar e o saber ser. Há pessoas que entram nesta carreira pelo glamour das Nações Unidas, etc., que acabam por ser, depende se é Nações Unidas ou voluntariados com ONGs, mas que acabam por ser quase que mais diplomatas que humanitários. Eu acho que é preciso uma pessoa entender que tipo de papel é que quer ter.
E tem que estar muito confortável com a incerteza e com as mudanças. Acho que o que é enriquecedor é que se tem várias vidas, mas para ter o privilégio de ter várias vidas tem-se muitos momentos de completa incerteza, como o que eu tenho agora, não é? Que estou numa mudança, que estou a trabalhar desde o sul de Sudão, mas que talvez agora vá parar. Então é preciso ter fé, ter fé no que vem e saber também que nós hoje em dia estamos num mundo em que já não temos carreiras, em que já não fazemos a mesma profissão durante 30 ou 40 anos. Quer dizer, que é uma coisa que uma pessoa tem que ter a disponibilidade para fazer, mas talvez tenha que saber que há estações na vida. Eu tive esta carreira numa estação da minha vida, digamos, dos 25 aos 35 e tal, que foi exatamente aquilo que eu queria, mas talvez tenho que estar aberta para mudar a estação e para mudar o tipo de profissão, porque temos que ser versáteis e adaptáveis por natureza, porque se somos pessoas que queremos ter muitas certezas, este trabalho não é. Este trabalho é um trabalho da incerteza, da abertura, do questionamento e de estar pronto para cada lugar, deixa um bocadinho desse lugar em nós, mas nós também ficamos em cada lugar em que estamos. Eu vejo isso. Vejo que a Vera que foi há 20 anos já não é a Vera que está cá, mas também há um bocadinho, há um pedaço de Vera do Myanmar, do Congo, do Equador, da Colômbia. Deixa um bocadinho de si em todo lado. E trouxe um bocadinho de todo lado para si. Obrigada, Vera, foi um gosto. Obrigada, Maria, pela oportunidade. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigada.